Já tinham se passado 3 meses desde que Haruka começou a trabalhar na casa de uma mulher para cuidar dos serviços de limpeza, porque o dono da casa, que já era bastante idoso, não tinha mais condições de sair da cama. Mas suas obrigações ficavam apenas reservadas para os cômodos, porque era sua esposa quem cuidava dele. A mulher era jovem e bonita, o que fez Haruka se perguntar se ela estava com ele apenas visando o seu dinheiro quando ele morresse. E pela sua idade e condição física, isso não ia demorar por tanto tempo. Um dia, o que parecia que seria como qualquer outro, algo diferente aconteceu. Haruka pela primeira vez foi incumbida a trocar as fraldas do homem e o soro de acordo com o cronograma que a esposa dele tinha preparado, porque ela estaria fora e só voltaria no dia seguinte durante a tarde. Haruka sorriu como se isso escondesse o seu real objetivo, aproveitar a ausência dela para chamar seus amigos para uma noite de bebedeira. Mesmo com toda a diversão, Haruka não deixou de cumprir com seus afazeres. Mas quando ela subiu as escadas para trocar o soro do idoso, ela levou um susto quando não o encontrou em sua cama. Os amigos de Haruka vasculharam a casa procurando por qualquer canto que ele pudesse ter se enfiado, enquanto ela ficava sentindo o desespero aumentar cada vez mais porque, sem sombra de dúvidas, ela seria culpabilizada por isso. Uma de suas amigas achou tudo isso muito estranho e confabulou que talvez o desaparecimento dele tivesse sido obra de sua esposa. O plano era simples, ela queria se livrar do homem para herdar seus bens e assim Haruka levaria toda a culpa e sofreria as consequências no lugar dela. Satoshi entrou num quarto e chegou a pensar em roubar algumas joias que ele encontrou em uma gaveta. Mas antes que ele pudesse cometer o roubo, ele ouviu algo cair no chão. Era uma dentadura. E quando ele, numa fração de segundos, olhou para trás, ele viu o homem como um monstro abrindo a boca e mostrando dentes pontiagudos para ele. Haruka e os outros ouviram os gritos e correram até onde o barulho vinha, mas o que eles encontraram foi uma cena terrivelmente assustadora, pois ele estava sendo devorado por uma criatura que se revirava em suas vísceras e em tudo que suas mãos e boca conseguiam alcançar. A primeira reação de Akira foi pegar uma cadeira e bater com força nele, e apesar de ter conseguido atingi-lo mais de uma vez, uma protuberância pontiaguda se remexeu de dentro do corpo do idoso e o partiu ao meio com extrema facilidade. As meninas presenciaram tudo ainda em choque e o monstro, para não deixá-las se esquecerem de que elas terminariam sendo mastigadas, as olhou com sua expressão de outro mundo e tornou aquele inferno ainda mais macabro, expandindo seu corpo e engolindo Akira por completo, como se ele desde o princípio tivesse sido parte de quem ele era. As duas saíram correndo aos gritos, mas antes de sumirem de vista, não se aguentaram e olharam para trás apenas para constatarem o pesadelo vivo que aquela noite tinha se tornado. Miko trouxe Haruka de volta à realidade a puxando para dentro de um dos cômodos, e juntas elas colocaram alguns pesos contra a porta para ficarem mais seguras. Miko perguntou o que era aquilo, mas Haruka também não tinha resposta para isso. Apesar de estarem longe dele, existia um outro problema. Aquele quarto em específico não tinha janelas, ou seja, o único jeito de sair seria pela mesma porta que elas entraram e que era a única coisa que as distanciavam da criatura minimamente. Elas tentaram se atentar a qualquer ruído que pudesse denunciar o que acontecia no exterior do quarto e após 3 horas sem aparentemente movimentação, Miko perguntou para a amiga se talvez tudo aquilo não fosse sua alucinação porque eles tinham não só bebido muito, mas também usado alguns alucinógenos. Miko decidiu abrir a porta para averiguar e a fresta não mostrou nem um pouco daquele monstro, o que indicava que suas suspeitas estavam certas. Pelo menos foi o que ela pensou por um instante antes de ser agarrada do teto pelo apêndice da criatura que a suspendeu no ar e a destroçou, deixando cair apenas metade de seu corpo na frente de Haruka, que gritou em pânico. O monstro, que tinha se espalhado em todo o teto como uma camada viva, perdeu alguns segundos engolindo os pedaços de Miko, o que deu para Haruka tempo para ela correr dali. Mas não o suficiente, porque quando ela abriu a porta de entrada, ela deu de cara com ele e terminou da mesma forma que os outros. À tarde, quando a mulher voltou, ela pediu desculpas por tê-lo deixado sozinho e, ao ver a bagunça no quarto cheio de sangue e restos mortais, ela comentou da forma mais natural possível que ele tinha matado gente outra vez simplesmente porque ele estava velho demais para continuar fingindo que não era um ser humano. Ritsu acordou numa manhã sentindo algumas gotas pingando em seu rosto. Era Sumito, o seu namorado, que simplesmente havia derretido. É claro que a nova forma que acumulava água e não carne nos membros a deixou surpresa, mas nem mesmo ele sabia como aquilo tinha acontecido. Ritsu ficou se perguntando o que eles fariam para reverter essa situação tão misteriosa, e apesar de ser algo tão surreal, o que realmente causou incômodo foi o fato de que na manhã seguinte, eles teriam uma viagem para ver o mar.
Ritsu pensou a respeito e achou que o melhor seria ela solidificá-lo com algum produto, mas como nada ao certo vinha à mente, eles decidiram ir assim mesmo com ela o carregando dentro de um pote numa mochila em suas costas. Os dois ficaram diante do mar em pura contemplação e Sumito expressou seu contentamento dizendo que ele estava feliz por ela ter feito aquilo por ele. Só que apesar de estarem juntos, eles não podiam mais aproveitar como antes em público porque Sumito já não era mais compatível com a realidade do mundo. Quando chegaram no quarto do hotel e ficaram à vontade, Ritsu o liberou do pote de vidro e ele voltou à sua forma habitual. Embora estivesse apenas mantendo por um breve tempo o vestígio de quem ele foi, pois Ritsu podia sentir que ele estava frio, úmido e frágil. Os dois aproveitaram um ao outro da forma que dava, pois o máximo que Sumito podia fazer para matar a saudade do corpo dela era se envolver em todas as partes de Ritsu como se ela própria estivesse derretendo. O que ele não achou uma má ideia, porque assim eles poderiam se unir numa só criatura. Ritsu disse que não queria que isso acontecesse, mas ela sabia que isso era mentira porque ela o amava tanto a ponto de querer que toda a existência dele se tornasse só sua. Ela acabou se lembrando de quando eles se conheceram na cafeteria onde Sumito trabalhava e nas memórias afetuosas que eles compartilharam quando começaram um relacionamento. Mas um dia, ela o viu tendo um aparente encontro com outra mulher. Ritsu o confrontou sobre a situação, mas ele disse que ela era apenas uma ex-colega de trabalho que tinha passado para cumprimentá-lo pela primeira vez em muito tempo. Apesar da justificativa, Ritsu continuou demonstrando os seus ciúmes e ele a abraçou para aliviar suas preocupações quanto ao que ele sentia, porque estava mais do que certo de que ele não faria nada para ferir os seus sentimentos. Eles eventualmente conversaram sobre fazerem uma viagem daqui a 3 dias e Sumito desaprovou a ideia. No entanto, quando acordou, Ritsu acabou ouvindo falar no telefone com alguém. Uma conversa que também lhe dizia a respeito porque ele estava claramente falando sobre ela. Ela perguntou com quem ele estava conversando, mas Sumito respondeu que era apenas um colega de um clube da faculdade e disse que ela era um pouco intensa demais por demonstrar sua insegurança por pouca coisa. No dia seguinte, assim que chegou em casa, ela o pegou conversando mais uma vez com alguém. Mas o que ela ouviu causou um nó terrível em sua garganta porque ele estava dizendo que ela não era sua namorada, que ela era só um caso qualquer que, apesar de ser obsessiva demais, se contentava com palavras enfeitadas de sentimentalismo. Ritsu congelou ao ser bombardeada com tudo aquilo, e as palavras finais de Sumito de que a culpa era apenas dela por ela pensar que ele pertencia a ela foi o motivador que a fez tomar decisões irreversíveis. Ritsu pegou a frigideira cheia de óleo quente e foi até o banheiro onde ele estava. Sumito pareceu confuso, mas não teve tempo algum de processar nada porque ela o atingiu repetidas vezes na cabeça, o matando dentro da banheira e sorrindo com uma expressão indiferente e distorcida. Ela disse que ele tinha se tornado uma bagunça derretida. Dias depois, a polícia acabou entrando na cena do crime e a visão era terrível. Sumito tinha simplesmente se liquefeito na banheira. Ninguém sabia quem o tinha matado, mas na praia, ainda olhando para o mar e espantando as pessoas por perto com aquele cheiro pútrido e cadavérico, lá estava Ritsu com um pote em mãos, sentindo que finalmente tinha Sumito só para ela. Sayuri era uma menina muito bonita que chamava a atenção por onde quer que ela passasse. Todos a admiravam e isso incluía tanto as garotas quanto os garotos, mas o mesmo também podia ser dito de Kaori, a sua irmã gêmea. Um dia, Sayuri decidiu apresentar Kaori para Toru, um jovem universitário por quem ela mantinha um certo interesse. Ele ficou um pouco surpreso ao saber desse fato e o tiro acabou saindo pela culatra porque ele pediu que Kaori saísse com ele para dar uma volta de carro no domingo. E apesar de incomodada, Sayuri disse que estava tudo bem para sua irmã, lhe dando o aval que no fundo a machucava. Os dois foram deixados a sós e Toru tentou puxar assunto perguntando sobre seus gostos e assim as coisas foram fluindo entre eles. O problema é que, embora estivesse atraída por Toru, Kaori se sentia culpada por ter despertado seus sentimentos porque ela sabia que sua irmã era apaixonada por ele. No entanto, a vida tratou de fazê-la seguirem da forma que dava e nesse meio tempo Kaori só se afundou ainda mais nessa paixão, sentindo inclusive que a sua vida estava enfim florescendo da melhor maneira. Só que em um fatídico dia após saírem de carro, um acidente aconteceu. Toru perdeu o controle e o impulso fez Kaori ser arremessada contra o para-brisa porque ela infelizmente não estava usando o cinto de segurança. O impacto com que foi arremessada foi tão forte que ela quebrou diversos ossos quando atingiu o chão, mas isso não foi tudo. Kaori ainda foi atropelada por aqueles que sequer tiveram tempo de parar para entenderem o que estava acontecendo por tudo ter sido bem rápido, e o carro que explodiu minutos depois derramou as chamas sobre seu corpo. Kaori passou por um sofrimento inimaginável. O fogo ardia em sua carne e o cheiro de seu próprio corpo queimando tinha penetrado profundamente em suas narinas.
A única coisa que ela conseguiu pensar em fazer, ou melhor, que conseguia, era gritar o mais alto que podia os nomes de seus pais, de Toru, de Sayuri e de Hikari, sua irmã mais nova. Meses depois, Kaori acordou em cima de uma cama, o que seria sua nova moradia dali em diante. Ela estava viva, o que era um verdadeiro milagre diante de tudo que lhe aconteceu. E ao seu lado estava Hikari, sempre lhe acompanhando para que ela ainda acreditasse que valia a pena respirar mesmo naquelas condições. Kaori sentia que conseguia se esquecer um pouco de seu desespero quando ela olhava para Hikari por quem ela se sentia profundamente agradecida. Mas não era nada fácil olhar para Sayuri, que continuava linda como sempre, linda como ela também costumava ser. Mas agora, as duas estavam distantes e o espelho já não podia mais refletir a mesma imagem para elas. Era como se ambas pudessem notar diferentes versões de si mesmas quando olhavam uma para a outra. Um dia, Kaori sonhou que sua irmã estava esfaqueando o próprio rosto para passar pelo mesmo sofrimento que o seu. Pois mutilando a si mesma, ela podia se desfazer de sua beleza para fazê-las serem as mesmas como eram no passado. Kaori sabia que tudo isso não passava da ação de seu inconsciente. Ela tinha pensado consigo mesma que esse não era um desejo que ela queria e que ela só sonhou com isso porque no fundo ela queria ser mimada por sua irmã. Toru, que até aquele momento se manteve distante de seus olhos, a visitou e a encarou com uma expressão muito indiferente e até desconfortável. E Kaori só sentiu que estava se afundando ainda mais naquela solidão. Nas muralhas queimadas que eram a sua carne chamuscada. Os olhos dele pareciam penetrar profundamente nela, que sequer podia esboçar o seu real desejo dele ir embora. Era vergonhoso demais. Tão doloroso que ela até pensou que o acidente poderia ter lhe tirado a visão para ao menos ela não captar a rejeição que os olhos dele emanavam. E assim, ele foi embora sem dizer uma palavra, como se não estivesse carregando culpa alguma de ter causado o acidente que acabou com sua vida. As memórias de seu breve relacionamento tórrido lhe bombardeavam a cada instante. Kaori estava agora enfrentando a dor da sua mente lacerada. Ela sabia que existia aquilo que a diferenciava de sua irmã, mas ainda era um verdadeiro mistério para ela o que tinha sido o fator decisivo que fez Toru lhe escolher no lugar de Sayuri. Kaori estava feliz por sua irmã estar bem, mas ela ainda não fazia ideia de quanto tempo ela precisaria para aceitar o seu próprio destino. Quando pensava sobre isso, ela chorava na cama e as lágrimas rolavam e Hikari sempre estava ali com ela para pará-las. Hikari pediu que elas fossem caminhar, mas Kaori sabia que isso era impossível porque a cama onde estava deitada tinha se tornado seu ponto de chegada. Só que Hikari insistiu, dizendo que a carregaria em suas costas. Kaori observou o céu e a paisagem que ela tanto conhecia e refletiu que ela era a única coisa ali que tinha mudado. Hikari a levou a ermo e por mais que não pudesse falar apropriadamente, ela olhou para sua irmã em pura emoção por estar fazendo aquilo por ela. Sentir o vento novamente tinha sido um alívio para sua alma. Hikari parou no meio do caminho e enquanto olhava para as flores, ela ouviu a irmã dizer para ela que viver era algo bom. E por mais que tivesse motivos o suficiente para discordar, Kaori repousou a cabeça nela e sorriu como se aquilo fosse um sim. Um tempo depois, as pessoas pararam de ir visitá-la, incluindo Toru, mas Kaori tinha se acostumado com a solidão. Hikari era a única ainda presente, o que lhe impedia de ficar triste pela ausência das pessoas que um dia estiveram tão presentes. Outras estações passaram diante de seus olhos. Os sinos da igreja tocaram para marcarem o casamento de Sayuri, que agora tinha Toru como seu marido. E apesar das reviravoltas, Kaori ainda deitada tinha a abençoado em pensamento com todo o seu coração. Um passarinho pousou próximo à janela de Kaori e voou para longe depois de um tempo. Aquilo podia ser apenas um detalhe qualquer, mas para ela significava que a vida continuava lá fora. O mundo não tinha parado por conta de seu destino. Eventualmente, Sayuri teve um filho com Toru e a partir disso outras mudanças aconteceram. Seu sobrinho cresceu, seus pais morreram e chegou o tempo em que tanto Kaori quanto Toru faleceram. Kaori ainda se mantinha presa na terra, viva mesmo sob todas as circunstâncias, viva com extrema satisfação de saber que ainda continuava respirando. Certo dia, Hikari olhou para ela e perguntou se ela estava satisfeita com o que viveu porque estava na hora delas irem embora. Kaori agradeceu por tudo e disse que no começo ela tinha ficado com medo de ser arrastada para o mundo dos mortos, o mesmo que Hikari habitava há muito tempo, mas que ela ficou aliviada quando soube que ainda não era a sua hora. Hikari disse que queria que Kaori pudesse experimentar a vida porque ela só desejava o melhor para ela. Antes de enfim fechar seus olhos para a morte e assim se despedir daquele corpo que lhe causou tormenta por um bom tempo, Hikari olhou para a foto das três que na verdade eram trigêmeas e disse que elas finalmente voltariam a serem amigas no outro lado da vida. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou dos contos, de se inscrever no nosso canal e de indicar alguma outra leitura que você acha que vale a pena.
Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.